solenidade aqui à cerimônia. Eu queria agradecer aqui a presença da escritora Albelena Gouveia. Agradecer também a presença da escritora Eliane Areias e do publicitário escritor Will Martins. O professor acadêmico uma posse era Érico Bernardes. Eu gostaria de chamar aqui o seu padrinho, historiador, professor, o doutor Rui Avicenna. Prezado presidente da Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências, prezado Dr. João Bravo, ex-prefeito do município, prezados confrades, freiras, prezados neoacadêmicos, familiares dos novos acadêmicos e convidados. Boa noite a todos, todas e todes. Venho a esta tribuna deste sodalício para desincumbir-me de uma amável missão. Incumbiu-me Érico Bernardes de recebê-lo nesta casa dedicada às musas das letras, das artes e das ciências. Não pude deixar de lembrar que há quase 15 anos, em solenidade festiva, também de posse de 4 novos acadêmicos, ingressava eu nesta casa, juntamente com Josias Ávila Júnior, Fernando Félix Carvalho e Marcos Vinícius Macedo Varela. Ocupava esta tribuna o professor Helder Jerônimo Luiz de Barcelos para proferir uma linda oração de recepção deste que vos fala, que à época era um jovem de 27 anos. Hoje, cá estou eu, desempenhando o mesmo papel que o professor Helder. Que honra e que responsabilidade me coube. Ingressei numa claque muito diferente da que temos hoje. Tínhamos intelectuais engajados e defensores dos valores e princípios da academia. Presto neste momento uma homenagem a Roberto Célio de Araújo Batista e Decileia de Andrade Correia, presidente e secretária daquela gestão que tão carinhosamente nos receberam. Oxalá a recepção desses novos 4 acadêmicos pontifique novos tempos para a nossa casa. Conheci o autor Érico Bernardes antes da pessoa Érico Bernardes. Suas crônicas me eram enviadas por amigos como uma grande novidade no cenário de certa pasmaceira de lirismos toscos e ultrapassados. Suas crônicas sobre os bairros da cidade eram avidamente divulgadas e consumidas como um grande redescobrir da cidade. Só o conheci pessoalmente em 15 de dezembro de 2018, quando Érico compareceu ao lançamento da 2ª edição do livro Folia de Reis em São Gonçalo, Irmandade e Patrimônio, de Verônica Inaciola Costa Farias Cruz, do qual tive a honra de prefaciar. O lançamento ocorreu no SESC São Gonçalo e foi seguido da apresentação das Folias de Reis do mestre Valdeci e do mestre Fumaça. Uma tarde memorável. Nossa cultura popular precisa ser mais reconhecida e valorizada. Colocamos algumas palavras de admiração que acredito que fossem mútuas. Desde então temos firmado uma amizade intelectual das mais empolgantes. Nos tornamos consultores um do outro nos assuntos da história, da literatura e da cultura local. Trocamos livros e cordéis. Os cordéis cabem a ele e ao Zé, eu não entendo nada disso. Ansiosamente aguardo que me envie sua coluna dominical publicada no Jornal daqui, pois sempre me delicio com seus causos, personagens e histórias, reais ou fictícios.
já tive a ousadia de escrever um texto em diálogo com uma de suas mais belas crônicas, que por sua generosidade foi incorporado como epílogo no 3º volume da, até o presente momento, trilogia Cambada. Filho da professora de matemática Lígia da Silva Bernardes e do comerciário Fernando Fernandes Pedrosa Bernardes, nasceu em 18 de junho de 1977. Ele e sua irmã Gisele de Almeida Silva viveram uma infância saudável e comum a todos aqueles que tiveram uma casa e um quintal para brincar e extravasar a criatividade própria desta fase. Viveram no engenho pequeno, e as experiências dessa época, vez por outra, servem de pretexto para um novo texto. Confidenciou-me que, para desgosto de sua mãe, detestava matemática, mas adorava ler, escrever e criar animais exóticos. Para alimentar seu gosto pelos livros, vendia, ainda criança, bola de gude, pipas e sacolés. Assim podia alimentar o seu desejo de comprar os livros, que se tornou uma de suas paixões pela vida fora. Nunca foi bom em esportes, pois, segundo ele, sempre foi uma criança franzina e doente. A instrução primária, ginasial e o 2º grau cursou na Escola Estadual Paulino Pinheiro Batista, do Barro Vermelho, tema de uma das suas crônicas nos últimos tempos. A vida material o levou a trabalhar em diversas atividades, dentre elas o Laboratório Bebral, onde firmou amizades que traz até hoje. Nesta fase, conheceu sua esposa, Viviane Quirino Cabral Bernardes. Uma história de amor que se estende há 21 anos e gerou 2 filhos, a Isabela, de 16, e o Pierre, de 7. Linda família que se constituiu como mais uma de suas paixões. Aos 32 anos, prestou vestibular para Letras e Literaturas e, por 5 anos, realizou seu curso na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, instituição nativamente gonçalense, criada pelo gonçalense Jeremias de Matos Fontes, quando governador do estado do Rio, como CETRERJ, e posteriormente incorporada à UERJ. Universidade pública, gratuita e de qualidade, que forma gerações de gonçalenses e fluminenses que atuam no magistério da educação básica e superior, na pesquisa, na vida política e social do município e de tantos outros municípios da região e do nosso país. Instituição essa que teve o professor Helder Barcelos como seu primeiro diretor e da qual muito me orgulho de ser professor. Sua monografia abordou os diálogos entre Bernardo Carvalho e Graciliano Ramos e foi orientada pelo exigente professor Paulo César de Oliveira. Entre 2016 e 2018, cometeu a sandice de cursar ao mesmo tempo a especialização lato sensu em estudos literários e o mestrado no programa de pós-graduação em letras e linguística, o PPLIN, ambos na mesma universidade. Tanto a monografia quanto a dissertação foram orientadas pelo mesmo professor e versaram sobre a questão autobiográfica em Graciliano Ramos. Sua dissertação foi indicada ao Prêmio Ampol, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguísticas, como a melhor dissertação do mestrado do PPLIN UERJ. Atualmente, é doutorando em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense. Darei um doce a quem adivinhar seu tema de pesquisa. Graciliano Ramos. Seu projeto atual, História de Passagens, Vidas Secas, Memórias do Cárcere e Literatura de Cordel. Se me demoro neste ponto sobre sua formação é porque gostaria de ressaltá-lo. Pessoas como nós, Eric e eu, que não tivemos berço esplêndido, vimos ou fomos levados a ver a educação como uma estratégia para a transformação de nossa realidade social. Nadando contra uma maré estatística, nós identificamos a escola e a nossa escolarização
como o único meio de promoção honesta que poderia nos profissionalizar e nos dar condições de lutarmos para alcançar um lugar ao sol. Lugar conquistado com muito trabalho, suor e lágrimas. Acompanhamos um momento de transformação social pelo qual o país passou nos últimos anos, que permitiu aos filhos das classes populares alimentarem o sonho de ser doutor, sonhar e alcançar os sonhos, pois haviam políticas públicas de ampliação do número de universidades, de programas de pós-graduação no país, de concessão de bolsas de estudo e de pesquisa e do financiamento público de grupos e projetos de pesquisa. Quadro triste o que nós temos hoje quando temos um governo comprometido com o retrocesso dessas políticas públicas, pois o filho do trabalhador não deve macular o sacrossanto espaço da multissecular elite retrógrada que teme perder seu status quo. Para que tenhamos a dimensão de sua pujante produção acadêmica, podemos consultar o seu currículo Lattes, plataforma pública do CNPq que reúne, desde a década de 1990, os currículos dos cientistas brasileiros. Eric já apresentou trabalhos ou proferiu conferências em 78 encontros científicos, tem 21 artigos em periódicos da área, 13 capítulos de livros, 3 livros e um cordel. Participa de 5 projetos de pesquisa e 1 de extensão. Eis aí, meus senhores e minhas senhoras, os resultados de sérias políticas públicas educacionais aos quais me referi. Esperamos ansiosos a conclusão do seu doutoramento e seu futuro ingresso como professor no ensino superior. Espero tê-lo em breve como colega de trabalho na nossa FFP. Professor da educação básica, atuando em escolas públicas e privadas de São Gonçalo e Itaboraí, é professor da Rede Municipal de São Gonçalo e da Rede Internacional Adventista de Educação, não limitou sua prática aos seus alunos. Como missionário da educação, junto com Zé Salvador, tem pululado de escola em escola da terra gonçalense, divulgando suas crônicas e a literatura de cordel nativas. Obra meritória que apresenta a professores e alunos uma produção literária rica que não deixa a desejar a nenhum outro grande mestre e que é da casa, da terrinha, desta terra papagoiaba. Professor e acadêmico, vê no diálogo com a história e com a sociedade uma ação importante. Eis aí o verdadeiro intelectual. Afasta-se do estereótipo do intelectual enclausurado em seu gabinete, encimado em uma torre de marfim, daquele que está lá, afastado de todos e tudo, vivendo rodeado pelos seus livros e papéis a pensar em uma musa irreal. O intelectual, na verdade, faz parte da inteligência. É aquele que pensa e atua na sociedade em que vive, levando à autorreflexão, à construção de utopias transformadoras e luta por sua transformação. A produção das crônicas foi a estratégia que encontrou para se fazer agente nesse mundo tão árido. Contam mais de 73 textos publicados em periódicos de ampla circulação. Poderíamos chamar isso de divulgação científica. No meu campo hoje, história pública. Mas, na verdade, é uma produção com e para o seu público, o gonçalense. Panabaná, Contos Sombrios, seu primeiro livro, seu livro de estreia, é, nas palavras de Felício Dias, um livro cuja atenção se localiza no indistinguível pacto entre o ficcional e o real, em que a realidade e a ficção não têm limites precisos, como um dos contos mais emblemáticos, Rainha. O sombrio e o bizarro salvam os detalhes da vida amorfa que revigora pelo imaginário repleto de referências literárias, de Poio às travessias pelo bairro de Niterói e São Gonçalo. O sabor do texto de Eric exige do leitor que o leitor se apresse e construa todas as imagens
e alegorias sombrias numa tacada só, em Sabor pelo Nocaute. Eric então recupera com maestria a visão de Cortázar sobre o conto A Vitória pelo Nocaute. Eric enreda-se então a nos brindar seus livros com sugestivos títulos. Panapaná é o coletivo de mariposas borboletas, substantivo feminino que trata de um coletivo. É dessa experiência coletiva que lhe vem o mel de suas crônicas. Mas foi com outro elemento de nossa fauna nativa, o caranguejo, que se consolidou no cenário literário local e regional. Cambada, crônicas de papagoiadas. Cambada, outro substantivo coletivo, coletivo de caranguejos. No volume que abriu a série, explicou a sua prefaciadora: acho os crustáceos do mangue uns dos seres mais fantásticos do mundo, diz o Eric. Isso porque vivem na lama, menosprezada pela maioria das pessoas que, ignorantes da importância do charco onde esses caranguejos vivem, acabam não reconhecendo o seu real valor. Assim é o povo de São Gonçalo, desvalorizado por muitos, negligenciado até por instâncias maiores do governo. Mas os gonçalenses são como o manguezal das praias de cá, por mais que sujem a sua imagem, joguem impurezas neste lado da Bahia, nossos caranguejinhos sobrevivem, ficam fortes, sustentam famílias e alguns até sobem em árvores e chegam ao topo, onde ninguém imaginaria que pudessem alcançar. Vencem a escalada da vida. Cambada, termo usado de forma pejorativa para desqualificar tantos, e aqui é ressignificado, ou melhor, usado em seu significado original, coletivo, coletivo de caranguejos, ser de carapaça dura, coraça que o faz resistente e forte. Eis aí o gonçalense, resistente, forte, duro na queda. Cambada somos todos nós. Tenho orgulho de fazer parte desta cambada. Seu método de pesquisa é simples. Antropologicamente, o nosso escritor sabe ouvir e prosear. Todo momento é momento de coleta de dados. Tomar um refresco num boteco qualquer, puxar assunto com um companheiro que partilha o banco do transporte coletivo, receber um e-mail ou um WhatsApp. Generosamente, Eric ouve, pergunta, pesquisa, registra. Feito o registro, vem o segundo passo. Transformam em crônicas. Crônicas geralmente veiculadas em jornais e revistas, né, que podem ter um caráter, esse é o gênero, né, um caráter noticioso ou literário, permite ao autor a liberdade de comentar expressiva esteticamente acontecimentos e fenômenos do dia a dia. Não é história, como sagazmente anunciou Eric na primeira edição em que fechou seu livro. Não é história, pois não parte dos pressupostos da pesquisa historiográfica. Nosso autor registra memórias, um outro discurso sobre o passado muito diferente da história. E a memória tem meandros próprios, particulares, que Eric absorve. Por vezes, criam encruzilhadas. Nos relatos, surgem versões diferentes. O que fazer? Uma outra crônica narrando as versões e deixando que o leitor escolha a que mais lhe convier. Cambada 1, o vermelho. Cambada 2, o azul. Cambada 3, o branco. Sempre acompanhados do caranguejo de biscuit produzido por sua esposa, companheira que tanto lhe apoia e estimula. Bem sei como é fundamental ter ao nosso lado uma companheira, sabe, professor? Como o senhor falou da sua esposa, né? Uma esposa que nos apoie nas árduas lides da vida material e intelectual.
quantos outros cambadas teremos? Aguardemos as surpresas de nosso incansável escritor. Incansável mesmo. Suas crônicas, ensaios e críticas literárias estão dispersos em uma dezena de periódicos, mais de uma dezena de periódicos. Mas eu gostaria de destacar sua participação em 3 publicações: a revista Poetas e Poesias, o suplemento Araçá e o Jornal daqui. Nos últimos anos, além de colunista é editor e revisor dos 2 primeiros, projeto encabeçado por Renato Cardoso. Um projeto tão bonito, de uma qualidade estética ímpar e de conteúdo esmerado. Publicações que nada deixam a desejar aos mais conceituados periódicos literários do país. O Jornal daqui, de Elcio Albano, é o veículo de suas crônicas dominicais. Eis aí o Eric, colunista já há 4 anos, firmando uma parceria longeva. Elcio é o editor da trilogia Cambada, parcerias que extrapolam as questões profissionais. Uma parceria que se tornou uma verdadeira irmandade foi estabelecida com o cordelista Zé Salvador. Vemos uma simbiose quase perfeita. Se há uma oficina ou palestra em escola, lá estão os 2. Se há uma feira literária na cidade, o estande dos 2 estão um ao lado do outro. Se há uma posse acadêmica, aqui estão os 2 juntos. Mas esta não é a primeira academia na qual ambos ingressam juntos. A parceria firmada em torno da literatura de cordel levou à criação de uma série de cordéis dedicados à história da cidade. Eric firma o argumento e Zé trabalha nos versos, cantados e decantados nos 4 cantos deste São Gonçalo e deste estado do Rio, do Brasil e do mundo. Não é exagero. O Zé tem cordel reconhecido no Afeganistão, gente. Essa parceria rendeu a ambos o ingresso na Academia Brasileira de Literatura de Cordel, da qual Eric é acadêmico, pesquisador e assessor de imprensa. Estou acabando, tá? Distinções variadas tem recebido Eric Bernardes por toda a sua produção intelectual, mas 2 ele mesmo destacou como importantes honrarias. Em 2020 recebeu o Prêmio de Reconhecimento Artístico-Cultural da Lei Aldir Blanc pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de São Gonçalo por sua atuação na área literária. E no ano de 2021 foi agraciado com o título de cidadão benemérito pela Câmara de Vereadores de nossa cidade. Minhas senhoras e meus senhores, muito teríamos ainda a falar do nosso neo-acadêmico, mas temos uma posse de 4. Já se faz longa e ainda temos mais um. A solenidade de hoje marca a posse festiva de Eric Salvador, Caetano Toviano e Cláudio Joaquim na Academia de Letras Artes, na Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências. O termo academia provém do grego academia, bosque de oliveiras e plátanos, próximo a Atenas, frequentado pelo herói Acadêmicos. Neste local, Platão instalou sua academia, locus destinado às discussões filosóficas. Generalizou-se o uso do termo para denominar as sociedades de sábios, filósofos, cientistas, poetas e artistas. Ainda no período colonial tivemos, por exemplo, a Academia dos Renascidos e a Academia dos Esquecidos, entre outros. A nossa academia, fundada em 74, toma como inspiração a célula máter, a Academia Brasileira de Letras. E Machado de Assis, no seu discurso de posse, afirma que o vosso desejo, falando dos seus pais, os jovens, né? O vosso desejo é conservar no meio da federação política a unidade literária. Tal obra exige não só a compreensão pública, mas ainda e principalmente a vossa constância. A Academia Francesa, na qual esta se modelou, sobrevive aos acontecimentos de toda casta
as escolas literárias e as transformações civis. A vossa há de querer ter as mesmas feições de estabilidade e progresso. Passai aos vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para que eles o transmitam aos seus, e a vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas de nossa vida brasileira. Assume hoje a cadeira número 27, patronímica Oscar Freire. Foi antecedido pelo sócio fundador Sebastião Failassi, ambos médicos. Hoje, a cadeira destinada às ciências médicas passa a um literato que, com suas crônicas dominicais e os seus livros sobre a memória gonçalense, em doses homeopáticas, vai aqui e ali lutando pela extirpação de estigmas, câncer social mantidos e perpetuados por alguns para manter o seu poder socioeconômico e político. E para regenerar um povo teimoso e de valor como o gonçalense. Que você e os outros 3 novos acadêmicos representem os moços que Machado falava, possibilitando que a academia perdure, visando a valorização da vida intelectual gonçalense, fluminense e brasileira. Que vocês sejam verdadeiros intelectuais que promovam a revalorização desta casa, assim como de nossa cultura. Éric Bernardes, a academia o recebe, esta casa é sua. Muito obrigado. Aos meus filhos e a minha esposa, meus pais e amigos, este é um momento inesquecível. Meus agradecimentos ao presidente da CLAC, o ilustre Décio Machado, e aos convidados aqui presentes, meu muito obrigado. A palavra não foi feita para enfeitar como ouro falso. Já disse certa vez Graciliano Ramos. A palavra foi feita para dizer. Pensando nisso, e encorajado pelos históricos valorosos do meu patrono, do meu antecessor na cadeira 27, o doutor Oscar Freire de Carvalho e o doutor Sebastião Failassi, tomarei como missão a tarefa que me foi destinada: dizer a todos o valor dessa academia na promoção da cultura, educação, ciência e tecnologia, por que não? Peço vênia para homenagear 2 homens de ações: o doutor Oscar Freire de Carvalho, que foi um notável médico brasileiro, nasceu na Bahia em 3 de outubro de 1882, precoce, 14 anos de idade. Matriculou-se na Faculdade de Medicina da Bahia e diplomou-se aos 18 anos. Dedicou-se primeiro à cirurgia e logo depois, influenciado pelo mestre e amigo Raimundo Nina Rodrigues, inclinou-se pela medicina legal. Como professor de medicina e cientista, fundou a Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de Educação e Ensino. Deixou numerosos trabalhos, além de artigos na imprensa diária, sobre a história do ensino, da perícia, centenas de laudos periciais, pareceres médico-legais, lições, artigos e estudos variados. Faleceu em São Paulo em 11 de janeiro de 1923. Oscar Freire era um defensor dos princípios éticos e do altruísmo entre os médicos. Reportagens informam que ele era um orador que empolgava pela forma, pela cultura e pelas ideias. Uma das suas conferências mais lembradas foi a que proferiu em 1921 no Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, intitulada Fauna Cadavérica Brasileira, na qual ele mostra seu poder de oratória e sua modéstia e simplicidade ao iniciá-la dizendo: devo pedir-vos, antes de mais nada, uma retificação. Não é uma conferência que vou fazer, mas uma palestra singela, despretensiosa. Ainda no mesmo ano, falando sobre os homens práticos, Oscar Freire menciona: haverá, pensei, que despreze o cogitar de tais assuntos, poesias, discursos, nonadas. Os homens são homens práticos que respeitam um
humildemente, perdoai-nos, meus amigos, como eu os perdoo, com a mesma condescendência piedosa com que a divina misericórdia lhes prometeu em verdade que deles seria o reino dos céus. Falemos agora do Dr. Sebastião Failas. Assim como Oscar Freire, Dr. Failas foi um ícone da ciência brasileira, médico, professor, pesquisador, escritor, advogado e conferencista. Ele nasceu em 28 de janeiro de 1928, em Niterói. Formado em Medicina Legal em 1951 pela Faculdade Fluminense de Medicina, possuía inúmeros cursos de pós-graduação na área da saúde. No magistério superior, trabalhou em várias faculdades, entre elas a Faculdade de Medicina de Teresópolis e Barra Mansa. Ministrou cursos em Secretarias de Estado, na Escola de Cadetes, na Polícia Militar, dentre outras instituições. Vale ressaltar ainda que Sebastião Failas ocupou vários cargos, funções, representações e participações em colegiados do ensino superior. Trabalhou com excelência como diretor e chefe de serviços em diversas secretarias de segurança e saúde. Figura frequente atuando com desenvoltura a medicina legal, para o qual foi tareado em meio aos corredores dos hospitais e clínicas de Niterói e outros municípios fluminenses. Importa ainda referir ao pioneirismo do Dr. Sebastião Failas na GLAC, considerando o fato de que foi um dos fundadores dessa instituição, ocupando assim a cadeira 27, assento este que agora passa a ocupar muito respeitosamente e visando a valorizar a sua memória. Portanto, como se vê, Oscar Freire e Sebastião Failas nos deixaram um legado científico, ético, moral e empreendedor inquestionável. Tê-los como patrono e antecessor na cadeira 27 desta casa certamente é uma alegria, talvez mais do que uma honra, pois a honra pode ser imerecida, a alegria nunca é. A alegria é a mesma de me encontrar aqui com confrades, com freiras e amigos e me sentir em família.